Jesus executou à risca. Planos esses que tem a ver com a tua, com a minha, com a nossa salvação. E o nosso tema hoje, ele vai bater numa área que tem tudo a ver com aqueles que gostam muito de conversar com Deus, de abrir o seu coração, de buscar de Deus respostas. Já vou falar, avisa lá, se você puder compartilhe, vou ser breve, mas esta palavra diz respeito a todos aqueles que no dia de hoje, não é amanhã e não é ontem, gente, é hoje, precisa de uma resposta da parte de Deus. Gente, nós estamos hoje, e já venho falando com Deus nesta manhã, acabei de conversar com o meu melhor amigo, e nós estamos lá no livro de Mateus. Eu fui lá no livro de Mateus, e eu falei, aqui tem uma palavra maravilhosa, que diz respeito àquilo que Deus colocou no meu coração, para falar com cada um de vocês. Como eu gosto de falar, vamos aprender junto. Você pode compartilhar, você pode aí também deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu glória a Deus, seu aleluia. Você pode interceder por aqueles também dizendo, olha, preciso que vocês me ajudem em oração por tal situação. Fique à vontade. Nós estamos aqui justamente para servir aqueles a quem Deus escolheu. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. No livro de Mateus, gente, tem algo aqui que, gente, tem tudo a ver com respostas que talvez você estava falando, meu Deus, quando que o Senhor vai me responder? Quando o Senhor vai me ajudar a entender ou compreender isso que está acontecendo comigo? A Bíblia diz em Mateus, capítulo, 16, e o verso, vamos pegar aqui o verso 15 a seguir. E disse ele, quem vai falar agora aqui é Jesus. Então disse Jesus aqui no verso 15, e vós, quem dizeis que eu sou? Olha que pergunta, meu Deus. Simão Pedro, respondendo, disse, tu és, falando para Jesus, tu és o Cristo, meu Jesus, o Filho do Deus vivo. Depois de uma resposta dessa, aí Jesus, ele deixa algo aqui que tem a ver com aqueles que já têm um discernimento espiritual, aqueles que tem compreensão, sabe, de segredos que Deus revela aos seus escolhidos. E meu amigo, simpatizante da palavra de Deus, isso também pode acontecer com você, desde que você o confesse, que Ele é teu Salvador, que você o aceita e que você quer que Ele mude toda a sua história, que você entrega a sua vida nas mãos dEle. Olha bem o que Deus manda te dizer. Aí no 17, Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurada, que seria, feliz. Feliz é você, Simão Pedro, ou Simão Barjonas, como está falando aqui. Olha só, porque não foi a carne, ou não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, ou seja, o Deus Pai que está nos céus. Que palavra, gente. Quero dizer para você claramente, isso aqui é a prova que somente Deus poderia trazer à tona quem de fato era Jesus. Dá a entender que até aqui, coisas que já tinham acontecido, eles eram testemunha ocular, vendo, ouvindo, caminhando, mas talvez aqui, até esse presente momento, é um grande profeta. Alguém que Deus levantou como Elias. Porque alguns aqui já dá a entender que eles mesmos falaram aqui. Uns estão dizendo que você é o João Batista. Está aqui, Outros estão dizendo que você é Elias. E outros, Jeremias, ou um dos profetas. Então, na visão, no entendimento de cada um deles, eles estavam presos ainda, sabe, em tudo aquilo que aconteceu na vida de homens que foram muito usados por Deus. Mal sabia eles, quem estava diante deles, aleluia, era o próprio Deus, que se encarnou. Olha bem o que eu estou dizendo. Que coisa linda quando Deus se manifesta para aqueles que Ele ama e que são seus escolhidos. Repito, você, eu, todos nós somos escolhidos de Deus. O que nós precisamos, e a gente vai entrar aqui e entender,
é que algumas coisas serão resolvidas, virão à tona, serão esclarecidas quando a gente começa a ter aquele papo sincero, aquela conversa sincera com Deus. Porque aqui, quem revelou isso, ele mesmo diz, Jesus, quem revelou quem era ele, o que ele é de fato, foi Deus. Tu és o Cristo. É muito forte isso aqui. O Filho do Deus vivo. Deus estava ali. Deus está aí. Deus está aqui. Deus está entre nós outra vez. Então bendito seja o Cordeiro do nosso Deus neste dia. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. É revelado aqui o plano, como está de fundo o louvor, o plano perfeito de Deus. E hoje, rapidinho, a gente precisa falar algo aqui que tem a ver com a cristologia. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com, olha bem, com o Cristo ressuscitado. Cristologia, para quem não sabe, eu vou ser rápido, é o ramo da teologia, gente, cristã, que trata do estudo detalhado da pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, além disso ainda, esse estudo, cristologia, ela também vai incluir capítulos como ofícios de Cristo, vamos dizer, os estados de Cristo, a extensão de seu sacrifício expiatório, tudo isso é tratado no estudo de cristologia. Ponto. Então agora, vem a questão que a pergunta que foi feita aqui tem a ver com a cristologia, por isso que eu entrei um pouquinho nisso. Ele faz essa pergunta, ele anuncia essa pergunta de uma forma que às vezes a gente tem que parar para pensar. Por quê? Porque não é em vão a pergunta de Jesus aos seus discípulos, né? Com um espírito aqui inquisitivo. Mas vós, que dizeis o que eu sou? Pensa agora. Para alguns, como foi falado, ele é o profeta. Ele é como o profeta Elias. Gente, mas Deus, por misericórdia, alcança a mente de Pedro e revela: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nesse sentido, para o bem de nossa fé, né, e para ser fiel às Escrituras, eu tenho que trazer agora aqui um certo entendimento, e um certo entendimento de uma forma correta da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer a você agora, você que parou um pouquinho, sabe, para estar me observando, ouvindo, e está esperando o desatar de tudo isso que Deus hoje está trazendo à tona, eu quero dizer algo para você. Não sei se você já leu, por exemplo, Lucas capítulo 5 e verso 16. E lá tem um exemplo, e esse exemplo mostra que Jesus, ele tinha algo que dava a ele, porque ele era 100% ser humano, dava a ele sempre, vamos dizer assim, um passo à frente de qualquer tipo de situação. Às vezes alguma coisa, acontece com você, comigo, porque os nossos passos ainda estão, de certa forma, estagnados, parado em relação àquilo que Deus já revelou na sua palavra. Então, por exemplo, uma das atividades que Jesus tinha, gente, essa atividade, ela nos traz uma grande lição. Sim, ele tinha algo que não fugia do padrão. Sempre que ele executava, fazia algo, ele tinha algo que os seus discípulos com certeza estavam observando, como nós agora vamos parar um pouquinho e vamos entender e depois, aleluia, colocar em prática. A prática que Jesus não abria mão, era notório na vida dele e no ministério dele. Qual será, meu Deus? Oração. Oração, gente. Entre tudo que você lê em Mateus, Marcos, Lucas, João, era prioridade para Jesus ter uma conversa direta com Jesus. Ele sempre se retirava e ia orar, buscar de Deus aquilo que eu e você, muitas vezes, eu tenho que ser sincero, deixamos de fazer, deixamos de buscar. Então, entre essas atividades, a oração tem uma presença notável em todos os tipos de circunstância, com o Messias, ungido de Deus, enquanto estava aqui, enquanto ele andava aqui, sendo ele um pouco menor que os anjos, ele não abria mão.
um exemplo aqui. Tem vários, mas eu quero começar com esse exemplo. Por exemplo, depois que ele curou o leproso, um leproso, as pessoas foram procurar. Ele trouxe a cura sobre a vida do leproso em Lucas 5,16. Porém, ele se retirava para lugares solitários e orava. Te lembra alguma coisa? Então, gente, pensa um pouquinho. Não é tão maravilhoso quando a gente vê tudo dando certo, tudo legal, as coisas acontecendo e você não abre mão de orar. Não é porque está tudo legal. Um dinheirinho guardado lá, um recurso guardado ali, a sua casa, tudo em ordem, suas contas, tudo em ordem, tudo bonitinho. Não há doença na sua casa, não há ninguém doente. Então, peraí. Para continuar, vou orar muito mais. Mas o que a gente faz? Qual é a nossa atitude? Entendeu? Então, o que te faz dobrar o joelho? O que te faz buscar a presença do Senhor? Quando você vê que as coisas ficam tenebrosas, quando você vê que o céu ficou cinzento, quando você vê que recurso está faltando, puxa vida, vou buscar o Senhor, vou me consagrar. Não é que esteja errado, pega essa aí. Só que a gente às vezes tem que lembrar, é que nesses momentos que as coisas estão desenvolvendo, é que a gente tem que estar mais vigilante. Porque o inimigo da tua alma, ele não deseja ver a tua alegria enquanto você está nessa terra. Ele não deseja que você seja próspero em Deus. Mas ele deseja que você seja sempre aquela pessoa que venha se lastimar, aquela pessoa que só sabe reclamar, e às vezes não sai dos seus lábios a palavra de agradecimento. Aqui está um exemplo. Ele curou, as pessoas foram procurar, ele, porém, se retirava para lugar solitário e orava. Olha, vou dizer algo mais ainda, um pouquinho mais detalhado aqui. Em outra ocasião, enquanto seus discípulos estavam na onde? No barco. E depois que ele dispensou toda aquela multidão, sabe o que ele foi fazer? Agora eu vou. Agora é o meu momento de descansar, de estar um pouquinho com meus discípulos, essa brisa, esse vento, poxa, essas águas. Não, segundo o texto, Marcos 6,46, ele subiu para o monte para orar. Entende? E a gente sabe que esse texto tem várias lições. Ele orou, gente, e não foi em pouco tempo não. Porque diz a palavra que esses discípulos seguiram a ordem dele de ir até para o outro lado. E eles lutaram para chegar lá, mas eles não estavam conseguindo, porque o vento foi tão contrário que eles estavam vendo, no momento, eles todos morrerem afogados. E no meio dessa tempestade, quem que surge? Quem que aparece lá? Mas depois que ele foi orar, depois que ele estava lá no monte, tendo aquela conversa, aquela comunhão maravilhosa com Deus Pai, aquele momento cessou, ele volta e ele começa a andar por cima das águas. Você vai imaginando Jesus andando. Jesus já sabia o que estava acontecendo, tinha consciência, mas ele está lá andando. E quando ele vai se aproximando, a gente sabe que a história diz que eles estavam num estado de luta, de desespero, de tanta coisa. É um fantasma! Naquela época até se acreditava em fantasma. E Jesus, não, sou eu, não tem mais. E Pedro, como a gente sabe, foi ele que falou, se é tu mesmo, manda que eu ande por cima das águas. Então a gente tem muitas lições aqui, mas eu quero que você entenda que uma delas é o que às vezes está te faltando, o que está me faltando, o que está nos faltando, o quê? Orar e buscar ter muito mais comunhão com aquele que tudo pode, que entende, que compreende, que pode mudar, que pode reverter, que pode trazer à existência aquilo que nem existe. Só você pensar um pouquinho. Jesus, como 100% homem, ele não abriu mão de ter esta comunhão, de viver, mesmo como homem na terra, viver um momento pela qual ele não abria mão. E esse momento é aquele momento que a gente hoje, muitas vezes, não estamos mais vendo. Não há mais aquele empenho a todo tipo de trabalho, a todo tipo de louvor, todo tipo de trabalho voltado com teatro, todo tipo voltado como cruzada. Você vê de tudo, mas você não vê um grande mover para ter comunhão com Deus. Um grande mover
de se levantar intercessores, homens e mulheres que realmente não abrem mão, como Jesus não abriu enquanto estava aqui, de orar, ou seja, de ter aquela conversa sincera com Deus. Tem muito mais coisas aqui, por exemplo, que da mesma forma, para quem não sabe ainda, a Bíblia revela algo fundamental que para mim e para você é necessário não só aprender, não só entender, mas também colocar em prática. A Bíblia diz que na última ceia, como é que é? Na última ceia dele. Na última ceia foi a maior festa, foi a maior alegria, foi o maior louvor, foi a maior adoração. Mas para quem leu, e já leu João 17, verso 1 ao 26, vocês vão notar o que aconteceu lá. Na última ceia, ele junto com todos os seus discípulos, escolhidos e separados por ele, para continuar aquela missão que ele otorgou a cada um, ele orou ao Pai diante de todos os seus discípulos. E nos minutos anteriores a ser prendido, no meio daquela angústia que a Bíblia revela, quando ele estava lá no jardim, lá em Getsemane, capítulo 22 de Lucas, verso 41, ele ali dobrou o seu joelho, ele ali começou a buscar aquilo que realmente estava ali fortalecendo, que sempre lhe fortaleceu, que sempre colocou ele sempre um passo à frente de qualquer situação ou circunstância. Está te respondendo alguma coisa? Deus está conseguindo aí entrar aí na sua mente e mostrar o que realmente está te faltando? Agora eu pergunto a vocês, gente, então o que de fato motivou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a uma atividade tão bem intencionada? Pensa um pouquinho. Eu repito aqui. O que motivou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a uma atividade, gente, tão bem intencionada? Gente, se a gente começa a parar para pensar, ler com cuidado, buscando numa humildade, sendo humilde mesmo diante daquele que tudo sabe, conhece, o nosso melhor amigo, o Espírito Santo, ele vai sempre revelando coisas que talvez até você ouvindo alguma pregação, o ensino não alcançou, você não conseguiu ainda ter tamanho entendimento, que a verdade é que Jesus, ele mostrou para todos nós que ele não é só o que foi revelado, não só aquilo que Pedro trouxe, que não é aquilo que eu quero que você entenda, mas é algo muito grande. Mas Jesus ali, ele estava, em carne, ele tinha um corpo, ele é um ser humano, e aqui revela algo que eu e você jamais pode abrir mão. Aí está o segredo da gente alcançar coisas que às vezes poderia pendurar anos, mas no momento que você dobra o joelho, no momento que você tem realmente uma comunhão com aquele que tudo vê, aquele que tudo pode, nosso Deus, eu sempre falo, ele é um Deus que detém, gente, todo o poder. Agora, vamos pensar um pouquinho, 100% ser humano, 100% Deus. Aqui eu vou dizer algo para você. Se fosse Deus, ele é Deus, pega essa. Se fosse Deus, de fato, que necessidade Jesus, o Messias, Deus, teria para orar? Entende agora? Como a gente tem que... Porque todo mundo olha para Jesus, Deus presente, Deus entre nós. Mas qual era a condição dele aqui? Como que ele estava aqui? Se você parar para pensar, há um texto que revela de fato quem é Jesus, qual era o seu estado, qual era a sua condição enquanto ele estava lá. Enquanto ele, junto com Deus Pai, Deus Filho, como ele Deus Filho, ou Deus Espírito Santo. Ele estava lá. Só que agora, gente, ele está em uma forma humano. Sim, eu tenho que falar, 100% humano. Então a gente observa que os motivos que Jesus tinha para esta prática tão, tão linda, tão maravilhosa de orar, de ter comunhão com Deus Pai, ela é revelada, e eu quero mostrar para você que existe existe mais, mas existem 3 razões que podem te ajudar, que podem me ajudar a entender um pouco mais sobre a vida de oração de Jesus como ser humano que ele era nessa terra. Primeira coisa,
que motivava, e precisa te motivar, que precisa te colocar diante, sabe, de Deus, buscando ter muito mais comunhão com Ele. Ele desfrutava. Ele quem, gente? Jesus. Ele desfrutava. Do que ele desfrutava? Da comunhão com Deus Pai. Ele sabia que a maneira que ele podia estar, viver, tudo aquilo que ele sempre viveu, sabe, era conversando, era se desligando de tudo aquilo que poderia tirar ou roubar sua atenção, de tudo aquilo que o mundo tenta toda hora, batendo, lutando para que você não entre em comunhão com o Espírito Santo em oração. Então você imagina, na noite anterior a ser entregue, enquanto estava com seus discípulos lá no cenáculo, gente, o que Jesus estava fazendo? Orando. Então Jesus orou ao Pai na presença deles, dizendo, o que ele diz lá? Ele fala claramente, por que me amastes antes da fundação do mundo? João 17, 24. A partir dessa afirmação, o que você tem que entender? O que eu tenho que entender? O que a gente tem que entender aqui? Que mesmo antes da criação, havia uma relação do quê? De amor, gente, de amor e desfruto mútuo entre pai e filho. O pai, Deus, se alegrava com seu filho e vice-versa. Portanto, não é de surpreender, não é para você ficar surpreso, não é de surpreender que Jesus tenha passado tempo sozinho para oração com Deus. Eita, Jesus. Como é que você está administrando seu tempo para com Deus? Ele é o nosso Deus Pai. Como é que você tem se comportado? Como é que você, vendo, né, escutando tudo isso aqui, o que vem à sua memória em relação à oração e ter comunhão com Deus? O amor dele, Deus Pai, Deus Filho, entre os dois era um vínculo indissolúvel. E nem sequer, para quem não sabe, foi interrompido pelo ministério terrestre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, gente, aqui é necessário concluir que Jesus orava porque desfrutava da comunhão de Deus Pai. Eita, Jesus! Aí está o segredo, revelado para mim e para você. Como é que eu vou desfrutar? Como é que eu vou realmente ter muito mais a presença de Deus na minha vida? Quando você começar a ter o hábito, ter a alegria de seguir os passos de Jesus para buscar ter de Deus a plena presença dele, aonde ele vai agir, vai atuar, vai nos limpar, vai nos purificar. Aí vem a cura, aí vem a libertação, aí vem tudo aquilo que nós precisamos. Porque, gente, repito, a igreja está indo embora. A igreja está indo embora. E nós vamos povoar o céu para a glória do nosso Deus Pai. Aleluia! Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Um segundo ponto. Em sua humanidade, ou seja, como ser humano, ele dependia exclusivamente de Deus Pai, porque ele aqui na terra, ele era um pouco menor do que os anjos. Grave isso, Jesus na forma humana era um pouco menor do que os anjos. A Bíblia também traz à tona e nos mostra que Jesus teve experiências que pertencem à esfera da humanidade. Por exemplo, o apóstolo João, em sua primeira epístola, ele revela que ele ficou encarregado, melhor dizendo, de enfatizar aqui que o nosso Senhor Jesus não apenas, gente, veio como Deus, mas também veio em carne. É só você ler lá em primeira epístola de João, capítulo 4, e o verso 2. Em virtude de sua humanidade, participou de todas as aflições que um ser humano tem passado aqui. A criança nasceu hoje. Se Jesus não volta, ela se torna adulta, ela se torna, vamos dizer, criança, adolescente, se torna jovem, se torna adulto, mas vai vivendo todas as aflições que infelizmente acontecem por causa do quê? Pecado. Por causa do pecado. Nasce já em pecado. Terá que fazer escolha
entre praticar o bem segundo a palavra de Deus e não praticando, então vai praticar o mal por causa do pecado. Então, gente, aqui traz uma revelação. Ele, quem? Jesus Cristo, ele era 100%, de fato, 100% como estava aqui, ser humano, 100% Deus. Seu sustento, provisão e proteção enquanto estava aqui, vieram do Deus Pai. Era Deus através de tudo aquilo que ele buscava, em oração, consagração, jejum. Era ele que, sabe, concedia ao seu filho enquanto estava aqui, a divina proteção. E vou dizer mais, o único que podia entendê-lo em sua angústia e ajudá-lo em sua necessidade era Deus Pai. Sua oração aqui era, e sempre a gente vai notar que é uma evidência, não tem como falar de outra forma, sabe? Dependia muitas vezes da ajuda divina. Então quem estava ajudando? Na tentação, se você vai ler, se você pega a tentação de Jesus, veja quem conduziu, quem estava com ele. Aonde estava realmente a sua proteção? Quem que guardou ele diante de tudo aquilo que ele foi enfrentar? Após orar 40 dias em oração e jejum. E às vezes o que está nos faltando é isso. Aí está o segredo, querido. E eu repito, é por isso que o escritor de Hebreus, quando você vai ler lá, o escritor de Hebreus 5:7, Hebreus 5:7, ele traz algo lindo aqui. Ele diz, ele, quem? Jesus. Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações, nos dias, olha bem, nos dias, gente, que ele estava vivendo aqui, repito, como pessoa, como ser humano. Então, com clamor e lágrima, orações e súplicas, a quem podia livrar o quê? Da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Por isso que é lindo quando você vai em Hebreus 5:7, que mostra muito sobre a pessoa de Jesus. Agora, daqui, ou seja, a partir daqui, eu trago a conclusão desse segundo ponto. Então aqui a gente pode concluir o quê? A conclusão, gente, é que Jesus também orou, porque como homem, ele dependia de quem? De Deus Pai. De quem que você está dependendo? Eu dependo de Jesus. Até os dias de hoje, não tem quem faça eu pensar diferente. Sou dependente do Cristo ressuscitado. A minha oração, a forma que eu venho invocá-lo com fé, com a certeza que a resposta virá. Agora a resposta virá. Ela pode ser sim, muito positiva. Mas se não é algo que agrada a Deus, se não tem nada a ver com a salvação da minha alma, a resposta não será positiva. Porque Deus sabe qual é a melhor resposta, o que você precisa, e que de fato, aquilo que você está buscando vai te conduzir à presença dEle, ou talvez quando você alcançar, você vai rejeitá-lo. Você não vai buscar. Eu não vou hoje para o culto mais não. Eu não vou mais cantar mais não. Eu preciso agora viajar, eu preciso agora, ter um pouco aí, vamos dizer, de ostentação. Não, orar não. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus abençoe, amém. Então tem muitas coisas que é uma forma de Deus trazer você para perto dele. Essa é uma das formas que Deus usa para que realmente, como eu falei ontem, haja uma verdadeira conversão e uma verdadeira metamorfose, gente. O segundo ponto, eu acredito que agora você entendeu. Mas olha o terceiro para a gente fechar. O terceiro ponto, quando fala da vida do Senhor Jesus como, alguém que de fato não abriu mão do princípio de conversar, de orar, de buscar a presença de Deus, traz para mim algo que talvez até os dias de hoje você pode até ter tido uma certa compreensão, mas aqui vai mostrar algo que vai fechar de tal forma que eu sei que a partir de hoje você nunca mais vai deixar de se envolver, de estar naquele lugar aonde Deus vai tratar de tudo que você precisa, que não é outro lugar, mas é aquele lugar que se diz ser meu lugar de oração. Aleluia! Gente, aqui para modelar a vida que agrada a Deus Pai, Cristo agora aqui se torna para mim e para você
o nosso exemplo de perfeita obediência e uma vida que de fato sempre vai, porque ele agradou, vai agradar a Deus. Por exemplo, ele é o meu, seu, nosso exemplo supremo de quê? De santidade, piedade e pureza. Ponto. O apóstolo Pedro, ele traz aqui para mim que ele é o nosso exemplo supremo, gente, de santidade, piedade, como eu falei, e também de pureza. Mas Pedro, olha bem, 1 Pedro, por exemplo, 2,21, o que vai falar lá? Ele diz que Cristo sofreu. Mas sofreu em teu e meu, em nosso lugar. Ele diz só isso? Não. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Tem gente que está seguindo passos aí que não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com Jesus. Quantas pessoas que eu tenho observando. E olha, gente, eu fico triste, porque se torna, desculpa, até uma idolatria tremenda. Tamanha idolatria de veneração por aquele que diz ser, né, o X-líder. Isso é um perigo. Isso é um perigo que você não tem noção. Porque se você olhar lá, ó, não está aqui, ó, olha o que o Espírito Santo trouxe na minha mente. Se você olhar lá no Velho Testamento, tem quem? Moisés. Moisés. E Moisés, convidado por Deus, se ausentou, colocou pessoas responsáveis enquanto ele ficou apenas 40 dias, 40 noites, lá no monte, tendo aquela conversa, e Deus conversando com ele. E Deus ali então resolve escrever, né, os mandamentos, 10. E de repente, agora, depois daquela conversa, aquela coisa maravilhosa, desce lá. E quando ele vem descendo, o que ele escuta no meio do arraial? O que estava acontecendo com o povo lá? O líder que ficou lá, o que ele fez? O que ele trouxe? O que ele semeou? Pegou? Gente, não está aqui, mas só para você pensar, orando 40 dias, 40 noites, quando ele desce. O povo está dançando, pulando, e lá está o bezerro que eles criaram. E Moisés não vem mais, Moisés morreu. E tomaram a direção de tudo aquilo e conduziu o povo à idolatria. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia tem resposta para todos nós. A Bíblia, ela está aqui para te conduzir, e vai te conduzir àquele que é a porta. Vai te conduzir àquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ele declara que em Jesus, que ninguém vai chegar diante de Deus, ninguém vai chegar ao Pai, a não ser por ele. Então agora aqui, neste mesmo contexto, 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, nesse mesmo contexto ele diz que quando maltratado, quem? Jesus. Não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, como está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 22 e 23. O apóstolo aqui, gente, ele enfatizou, foi que a atitude de Jesus de confiar em Deus, ou a Deus, é uma virtude a ser imitada. Tem gente que está aí numa briga, está aí numa situação, mas não entrega tudo isso na mão de quem? Daquele que tudo pode, daquele que resolve, daquele que dá um basta, daquele que fala para a tempestade, daquele que fala para as águas, daquele que fala com a morte. Lázaro, vem. Não pode segurar. Ele é o príncipe da vida. E eu amo o texto quando vem lá, né, a senhorinha, viúva, morto, o esposo, seu único filho, e todo mundo chorando, e lá vem o príncipe da vida de um lado, e vem o príncipe da morte. O que aconteceu segundo o texto? Ele manda parar. E naquele momento, parar um negócio desse aí não era para qualquer um, não, era um desrespeito muito grande. Mas ele não parou à toa. Ele não era simplesmente como aqueles líderes daquela época, como um fariseu, como um saduceus, ou como um herodiano, que apenas era um papagaio, não vivia e não tinha palavra de vida nenhuma. Mas quando ele para, como ele está parando agora, como ele está falando, cesse essa tempestade na vida do meu escolhido, cesse o levante dessas águas, cesse agora, espírito da morte, não vai tocar, não vai levar, não vai matar.
Ele toca e traz a vida. Tocou no esguicho e chamou a vida naquele corpo que estava lá gelado, paralisado, onde o sangue não corria mais, onde o coração não batia mais. Mas Ele é o príncipe da vida. Ele é o nosso Deus, gente. Aleluia. E Ele está dizendo claramente, Ele está tocando, basta você dizer: ô Senhor, eu creio que o Senhor está trazendo a cura, que o Senhor está tirando, sabe, tudo isso que estava levando a minha vida, tudo isso que se levantou. Ele é Deus, e Ele está em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele é Deus e está agindo a teu favor. Creia em nome de Jesus. O apóstolo aqui, ele enfatiza, gente, ele enfatizou que esta atitude que Jesus nos dá como exemplo tem que ser imitada, especialmente quando você está passando por algum momento de sofrimento, de dor, de luta. Aquele que diz, segunda palavra, aquele que diz que permanece nele, em quem Jesus, deve andar como ele andou. Oh, aleluia. 1 João 2,26. Agora, olha só, estamos indo para o final. Aleluia. Gente, isso significa que a vida de Jesus, incluindo a vida de oração, aleluia, é o exemplo de uma vida que agrada ao Deus Pai. Jesus é o seu, Jesus é o meu, Jesus é o nosso modelo, e nós devemos sim imitar a Jesus em tudo que Ele nos ensina nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, o centro, o tema central de toda a palavra, eu já quero deixar bem claro, é Jesus Cristo de Nazaré, é o Cordeiro de Deus, é aquele que te dá o direito neste dia de dizer um basta. Em nome de Jesus, não aceito mais essa situação, em nome de Jesus, não aceito essa doença aqui, porque Ele tomou sobre si toda a enfermidade, tudo foi colocado ali naquela cruz e Ele deu um basta. Por isso que eu amo a palavra tetelestai, está consumado, pronto, a vitória é nossa. O inimigo não tem mais autoridade e poder, justamente para aqueles que o confessam, que Jesus é o seu Senhor, Salvador da sua alma. Ele é o nosso modelo e a gente tem que se imitá-lo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não se limitou a ordenar que orássemos, mas Ele próprio é um exemplo para mim e para você de oração. Aleluia! Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe pastora Débora. Graça e paz a você, nosso amado amigo de coração de cadia, pastor Amarildo, a pastora mestre da palavra Rosenilce, a bispa Noemi que está ali no ladinho dando glória a Deus, e a todos vocês, meus amigos, vocês pessoas de Deus. Vai subindo, eu não tenho como falar todos os nomes, vocês podem ver que eu não tenho costume de falar, porque quando eu estou aqui centrado na palavra, eu quero entregar a palavra de Deus, mas sempre que eu posso, vocês sabem que eu vou lá e dou meu clique, dou meu coraçãozinho, dou um glória a Deus, dou um aleluia. Então, que ele sinta a vontade se quiser compartilhar, porque a minha oração, neste dia, é que Deus venha reverter, seja qual for a situação que você está vivendo, o que está acontecendo com você neste dia. A minha oração é que Jesus, que é o meu Senhor, o teu Senhor, nosso Salvador, venha agir para a glória dele, trazendo cura, libertação, destruindo qualquer pensamento de morte, de suicídio, meu Deus, de depressão ou opressão, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam com você. A porta estava fechada, em nome de Jesus Ele vai abrir, mas é a melhor porta para você. Estava acontecendo algo aí na sua família, algo que você estava buscando escape, Ele agora está aí agindo. Glorifica o Senhor, exalte ao Senhor e não deixe, gente, de ter aquela conversa com Jesus. Ele é o nosso modelo. Amém? E Deus te abençoe. Aquele abraço do Espírito Santo. Um beijo no seu coração. Se Deus assim quiser permitir, pode ser que amanhã a gente tenha uma surpresa aí da parte de Deus, uma live aí, tá? Estou conversando com Jesus. E hoje, para a glória de Deus, nos apresente oração. Daqui um pouquinho, algumas horas, nós estaremos em Santo André com o apóstolo Rogério Basílio, bispa Ana Paula Basílio. Eles estão lá comemorando seus 25 anos de ministério, 10 anos
anunciando o evangelho, né, com a igreja que agora está lá novamente, uma atividade maravilhosa, pregando o evangelho. Vou estar lá cooperando com eles. Então, os apresente também, tá bom? Shalom, bom dia!